Vamos lá. O pensamento de Henri Vallon. Em seus estudos da criança, Vallon estabeleceu que esta passa por 5 estágios de desenvolvimento, cada um com suas características próprias. Então, nessa questão, do desenvolvimento, Vallon se parece bastante com Piaget. Por quê? Porque ele encontra estágios, do desenvolvimento, diferentemente do Vygotsky, que não encontrou estágios específicos no desenvolvimento. E vocês vão perceber que algumas coisas entre Vallon e Piaget coincidem, ok? Então vamos lá. O primeiro estágio para Vallon, ele vai de 0 a 1 ano. Chama-se estágio impulsivo emocional. Então, diferente do Piaget, que encontra um estágio maior, que vai de 0 a 2 anos. Aqui ele encontra um de 0 a 1 ano. Então, nesta fase, no indivíduo, predominam atividades que visam a exploração do próprio corpo em relação aos incentivos internos e externos. Os movimentos da criança ainda são desordenados, bruscos, devido ao enrijecimento e relaxamento muscular. Neste processo, são selecionados os movimentos que propiciam aproximação com o outro, para cuidar das necessidades e que passam a funcionar como instrumentos expressivos de estado de bem-estar e mal-estar. Na segunda fase desse processo, que vai de 3 a 12 meses, já é possível reconhecer reações emocionais diferenciadas, como raiva, medo e alegria. Então, assim, isso Piaget e Vallon coincidem. Eles entendem que toda a inteligência humana, todo o desenvolvimento começa do movimento. Então, nesse início aqui, no sentido de me aproximar do outro. Então, início como é descoordenado e vai se tornando coordenado gradualmente, no sentido de mostrar o que eu sinto, mostrar minhas necessidades, e de aproximação com o outro que pode atender a essas minhas necessidades, ok? Então, é um momento que a criança começa com utilização dos reflexos que ela tem disponível logo que nasce, Porém, esses reflexos vão se tornando movimentos intencionais, expressivos e com uma função. Naquele livro que eu indiquei anteriormente sobre desenvolvimento psicomotor e aprendizagem do Vítor da Fonseca, ele explora bastante essa questão da psicomotricidade. O segundo estágio é o estágio sensório-motor e projetivo, que vai, então, de 1 ano aos 3 anos. Não confundam o estágio sensório-motor com o estágio sensório-motor do Piaget, é diferente, tá bom? O do Piaget vai de 0 a 2 anos, o do Vallon vai de 1 a 3 anos. E chama sensório-motor e projetivo. Então, aqui a criança já inicia a exploração do espaço físico através de processos como agarrar, segurar, manipular, apontar, acompanhados por gestos. Inicia-se também a discriminação dos objetos separando-os. Toda essa atividade motora e sensória prepara as aptidões afetivas e cognitivas, base do próximo estágio. Lembre-se que Vallon nunca perde de vista o movimento, a motricidade, a emoção e a cognição. Ele está o tempo inteiro analisando esses aspectos e mais um que nós vamos falar mais para frente, que é a pessoa, a forma como a pessoa, ela mesma tem de característica que é só dela. Que vai administrar esses 3 outros aspectos. Então, em cada fase, ele percebe que tem o predomínio, às vezes, de um aspecto, ou um que seria, assim, fundamental naquele momento para sustentar os outros. Então, nesse início de vida, a parte motora é muito importante, mas a emoção também está ali junto, para poder sustentar posteriormente o cognitivo. O estágio do personalismo, que vai dos 3 aos 6 anos, É uma fase complicada para quem tem criança, eles são teimosinhos, chama-se até, brincando, é claro, da primeira adolescência.
né? Então, nessa fase, o indivíduo já tem a noção de ser um indivíduo separado do outro, né? Então, ele precisa se autoafirmar quanto a essa pessoa que ele descobriu ser. Né? Por isso ele se torna teimoso, ele quer que as coisas sejam do jeito dele, ele fica falando não, né? Então é uma forma de se autoafirmar, por isso a brincadeira de dizer que é a primeira adolescência. É através de processos de oposição, expulsão do outro e de sedução, assimilação do outro. A criança inicia a separação do eu e do outro. Então essa fase é muito emocional. Né? Então passa das fases anteriores, que são predominantemente motoras, aí tem agora uma que é predominantemente emocional. Então o que seria essa expulsão do outro? É justamente a hora que a criança fala não, é desse jeito que eu quero, é do meu jeito, né? Porque ela quer mostrar que ela é diferente, que ela é ela. E ao mesmo tempo, nesse período, a criança se torna extremamente sedutora. Aquela coisa que fala assim, mamãe é tão linda, né? Eu amo tanto você, e faz carinho, e imita o outro, né? Porque é um jogo. É um jogo de sedução, porque a criança precisa do outro para aprender, para ser alguém, para se desenvolver. E ela depende, inclusive, de sobrevivência do outro ainda, né? Mas também ela tem um movimento de expulsão, de autoafirmação, tá? O próximo estágio vai dos 6 aos 11 anos, é o estágio categorial. Né? Lembrando de Piaget, faz muito referência à questão das operações. Então, é como se a criança começasse a entender o mundo em categorias. Então, uma forma mais racional. Então, nesse momento, a cognição entra forte. Né? Lembre-se, nenhuma dos 3 aspectos, motor, cognitivo, afetivo, nunca é deixado de lado por Vallon. Porém, assim, nesse momento ele destaca a questão do cognitivo. Né? Então, nessa fase, a criança já tem uma diferenciação nítida entre o eu e os outros. O indivíduo já tem condições de atividades de agrupamento, seriação, classificação, categorização em vários níveis. O que seria isso? As operações de Piaget, né? Seriação, classificação, tal. A classificação do mundo físico em categorias propicia ao indivíduo uma compreensão melhor de si mesmo. Compreendendo o mundo, eu compreendo a mim também, essa é a ideia, né? E é o momento onde a criança está lá na fase de alfabetização, fundamental 1, onde tantas exigências em relação à cognição são feitas a ela, né? Então, a gente encontra aí uma similaridade entre o pensamento de Piaget e Vallon. E o estágio da puberdade e adolescência, que inicia-se aos 11 anos. A diferença, lembrando que puberdade seriam as transformações físicas e a adolescência está mais ligada às questões emocionais e sociais, né? Hoje nós temos indivíduos adolescentes até por volta dos 30 anos, por isso que o físico dele já está pronto faz muitos anos, então existe uma diferença aí. Mas é quando se inicia, a partir dos 11 anos. Então aqui o indivíduo procede à exploração de si mesmo, como entidade autônoma, através de processos de autoafirmação, questionamento, apoio de seus pares, e quando eles entram, eles começam a andar em cardumes, né? Em contraposição ao mundo adulto. Então é aquela autoafirmação, eu crio uma ligação, um laço com os outros adolescentes no sentido de fortalecer essa autoafirmação. Aumenta o nível de abstração e a percepção dos limites de autonomia e dependência. Então, é um momento onde a cognição tá madura e está se desenvolvendo cada vez mais quantitativamente e que o emocional aí também entra com uma força muito, muito grande. Ok? É isso.